O capítulo 3 trata da montagem de computadores, né? E a gente, nesse momento aqui, vai usar muita imaginação, porque esse capítulo, né, ele é fundamental para a gente fazer na prática, para a gente mexer, para a gente desmontar, para a gente construir, mas infelizmente, né, não é o que a gente tem no momento. Então, a gente usa muito da imaginação e eu peço que você faça isso, né? Veja muito o conteúdo do NetAcad, veja as imagens, use os slides, tá bom? Para você poder se orientar. Então, no capítulo 3, nós falamos de 3 tópicos, né? Da montagem do computador, da inicialização do computador e de uma possível atualização. Legal? O tópico 1, né, ou o capítulo 1 da montagem do computador, ela parte do princípio de que você comprou as peças, ok? Que essas peças estão disponíveis para você e que você fez uma entrevista com o cliente, entendeu a necessidade dele e foi às compras. Ok? Imagine que você tivesse um cheque em branco, né, para você poder gastar, para você poder comprar o que fosse bom, né, para aquele cliente, e é essa situação que a gente trata agora. Então você já está num local adequado, com o tapetinho antistático, com a pulseira antistática pronta, e aí você vai fazer o trabalho de montagem. Duas ações são iniciais, né? A abertura do gabinete e a instalação da fonte de alimentação. Pessoal, muitos gabinetes já vêm com a fonte de alimentação instalada. Tá? Já vem. Então você não precisaria se preocupar com essa etapa. Mas pode ser que você tenha comprado um gabinete que vem com fonte, mas você vai colocar uma outra fonte, vai usar uma fonte real para poder fazer o computador funcionar melhor, né? com maior potência elétrica. Então, a instalação da fonte de alimentação ela é feita inicialmente, antes mesmo de você fazer qualquer outra coisa. Pessoal, a furação, né, para fixação da fonte, ela serve em qualquer modelo. Se você comprar uma fonte chinesa, né, de péssima qualidade, ela vai ter uma furação para parafusos. Se você comprar uma fonte top, né, de mercado, pagar muito caro de um fabricante reconhecido, a furação vai ser idêntica. Então, tirar uma fonte e colocar outra é um processo muito simples. Aqui eu vou dar uma dica para vocês, né, uma dica de técnico, que é a seguinte: cuidado com a fiação. Né? Quando você for encaixar a fonte, a fiação precisa estar ao lado dela. Tá? Cuidado para não prender nenhum fio entre a fonte e o gabinete. Porque a hora que você apertar o parafuso, você pode provocar um curto-circuito quando ligar a máquina, e aí ficar perdendo muito tempo para descobrir qual é o problema. Tá? Então, a abertura do gabinete e a instalação da fonte são 2 procedimentos muito simples. A partir daí, você vai afastar o gabinete na bancada e vai trabalhar com placa-mãe, processador, ventiladores de processador e com memória RAM. Tudo isso você monta do lado de fora. Procura sempre trabalhar em um ambiente iluminado, procura sempre trabalhar num ambiente espaçoso, para que você tenha condições de ver tudo isso solto na sua mesa. Geralmente, se você comprou tudo, esses elementos estarão embalados. Então, antes de remover esse material da embalagem, certifique-se de estar com a pulseira antistática, né, com o tapete antistático conectado, e aí remova esses equipamentos das embalagens. O encaixe do processador na placa-mãe é uma operação delicada, porém muito simples. Tá bom? Repousar, depositar o processador na placa-mãe. Não há força. E também não há lugar diferente para você encaixar. Tá? O lugar ele é único. Tá bom? E o processador ele tem o que a gente chama de guias. Essas guias evitam que você encaixe o processador de forma errada na placa-mãe. No caso aqui do meu slide, hoje você percebe que tem um chanfro, né? Tem uma falha aqui, né? Tem um dentinho faltando aqui. E aqui no conector você vai encontrar esse dentinho certinho para travar. Se você tentar encaixar isso aqui de outra forma, ela não encaixa, ela não repousa, tá? Então esse processo ele é bem tranquilo de ser feito, embora seja, como eu disse,
uma operação delicada. Encaixou o processador, travou, a gente vai fazer a montagem do sistema de refrigeração. Pessoal, o sistema de refrigeração ele é particular para cada tipo de processador. Então, você, ao comprar um processador, você vai comprar o ventilador específico para aquele processador. Tá? Então, fica tranquilo, isso é associado. Como eu disse para vocês, lá no capítulo, né, muitas lojas, quando você compra os 2 itens, ela já faz a montagem para você e te dá a garantia do processador, da placa-mãe e da montagem. Tá? O que é uma segurança a mais para você. É muito difícil para o técnico autônomo, né, voltar numa loja e fazer a troca de um processador novo. Tá? A loja vai argumentar que foi montagem errada, enfim. É sempre muito difícil a correção desse processo. Então, ter certeza de que ele foi bem feito é garantia de sucesso. Então, encaixe o processador e faça a montagem do ventilador, né, do cooler, do sistema de refrigeração. Lembra sempre que entre o processador e o cooler existe uma fina camada de pasta térmica, né? E essa pasta térmica deve estar presente na sua montagem também. Atualmente, além da pasta térmica, existem adesivos, né, chamados de elastômero. E esses adesivos facilitam essa montagem. Não exagere na pasta térmica. Não é para transbordar. Tá? É só para criar uma fina camada entre a chapa do processador, a chapa metálica do processador e o metal do sistema de refrigeração quando os dois estão encostados. Montamos isso, vamos para a montagem da memória RAM. E se você comprou tudo certinho, é uma etapa muito fácil de ser executada. Um detalhe importante, né? Memória RAM tem embalagem antistática, tá bom? Ela é altamente sensível ao ESD. Evite comprar módulos de memória RAM que não venham em suas embalagens originais. Tá? É muito difícil você fazer o diagnóstico de uma memória RAM queimada por ESD. Tá bom? Você coloca na máquina, a grande maioria das vezes ela funciona. Mas o problema ele se manifesta ao longo do tempo. Tá? Então dê preferência sempre aos módulos de memória RAM adquiridos em suas embalagens originais. Montou processador, ventiladores e memória RAM, chegou a hora de colocar a placa-mãe no gabinete. Tá? Lembra sempre daquela dica que eu passei, que tem uma chapinha metálica que fica atrás do gabinete. Né? Aquela chapinha metálica ela tem uma dupla função. Primeiro, uma função estética, né, para não deixar um buraco ali. E segundo, para evitar que elementos estranhos entrem no gabinete. Né? E aí a gente pode falar de insetos, clipes de papel, bolinhas de papel, né, esse tipo de coisa, que embora não devia acontecer no escritório, acontece. Tá? Então, encaixe a chapa metálica, encaixe a memória RAM. Pessoal, por favor, né, memória placa-mãe deve ser fixada com parafusos. E não é apenas um parafuso, não. Tá bom? Placas-mãe geralmente têm 6 ou 8 aberturas para passagem de parafusos e você deve preenchê-los todos. Quando você compra o gabinete, vem um saquinho ou uma caixinha com vários parafusos adicionais ali. Então, sempre vai sobrar. Guarde esses materiais, né? Peça aí para o pessoal guardar para você aqueles potes de sorvete, né? De 2 litros ou de 1 litro. Lave aquilo ali muito bem, né? E faça ali um depósito de parafusos e de travinhas. Você vai ter um bom material de reposição. Encaixou placa-mãe, fisicamente, né? A gente vai passar a instalação física das unidades internas e da unidade ótica. Lembrando, né, que HDs a gente monta por dentro e CDs e DVDs, se eles existirem, eles vão de fora para dentro. Tá legal? E aí a gente faz de fora para dentro o encaixe. Para encaixar, provavelmente você vai ter que tirar uma tampinha plástica, né? Uma vedação plástica, para ele poder passar. Mas isso é bem tranquilo de ser feito. A primeira vez que você fizer uma máquina, você já vai conseguir enxergar todas as outras possibilidades. Tá? Encaixamos as unidades de disco, a gente vai para o encaixe das placas de expansão, se elas existirem. Tá bom?
Pode ser que o seu cliente tenha comprado uma máquina básica, né? E aí você tenha lá apenas uma placa on-board. Mas pode ser que a maioria das pessoas, né, que vão jogar um pouquinho, que vão se divertir um pouquinho, acabam fazendo a instalação de um adaptador de vídeo, né, de uma placa de expansão de vídeo. Tá bom? Hoje, para desktop, né, a maior parte deles já vem com rede sem fio habilitada, mas pode ser que você tenha aí um modelinho mais antiguinho, e aí você precise fazer uma instalação adicional de uma placa de rede sem fio. Adaptadores de vídeo é uma ação corriqueira do técnico, né? Substituição para upgrade, para melhoria, ou até mesmo no momento da instalação. Tá bom? Tudo isso é feito de forma muito tranquila. Basta que você observe a placa de expansão e o seu conector e procure um conector idêntico na placa-mãe. Tenha muita calma nesse processo, use uma lanterna se necessário, mas vai lá, encaixe e tudo estará resolvido. Fizemos fisicamente as conexões, tá? Tenha certeza de que tudo está parafusado e fixo. Revise se necessário e só depois faça as conexões de alimentação, tanto para a placa-mãe quanto para os dispositivos que estão dentro do gabinete. Pode ser que nesse momento, né, você precise mexer um pouco com os fios, reposicioná-los, tirar de um lugar, colocar no outro, mas faça isso com bastante critério. Se por acaso você tem uma fonte de alimentação antiga, né, e ela não encaixar na placa-mãe que você comprou, lembre-se sempre que existem adaptadores que você pode usar. O ideal é não usar, tá? Mas se você não tiver outra saída, use, tá bom? Não esqueça de conectar as unidades internas, tá? Lembra sempre que disco óptico, né, CD e DVD e HD sempre tem dois cabos, um cabo de energia e um cabo de dados. Esses dois cabos precisam estar conectados, tá? Feito isso, conecte os ventiladores, né, se você tiver, ventiladores adicionais, e observe que na placa-mãe você tem um local certinho para colocá-los. Recorra sempre ao manual da placa-mãe. É ele quem vai te dar as orientações adequadas. Feito isso, né, conectou tudo, né, checou, verificou, falta a parte um pouco mais chata desse processo, e talvez seja a mais chata, que é a instalação dos cabos do painel frontal. Como eu disse para vocês anteriormente, né, a gente tem o botão de power, a gente tem algumas vezes o botão de reset, a gente tem a lâmpada de power, a gente tem a lâmpada do HD, e essas informações são úteis, né, para o usuário. Mas a gente tem uma coisa, que embora seja chato, né, tem uma coisa que nos favorece, que é que se você ligar alguma coisa errada, nada vai explodir. O máximo que pode acontecer é não funcionar. Tá? Só tem uma coisa que a gente precisa ter um critério bem grande e acertar a conexão, que é quando a gente vai ligar o botão de power. Tá? Se você não fizer a conexão do botão de power, a máquina não liga. Então esse conector que vem lá do gabinete frontal precisa ser encaixado no local exato. Mais uma vez, recorra ao manual da sua placa-mãe. Tá? Ou recorra ao manual do gabinete. Esses dois manuais vão te dar as orientações necessárias para você poder fazer essa conexão com sucesso. Montou tudo, checou, o que você vai fazer agora? Remontar o gabinete e ligar essa máquina. Aqui vem aquele detalhe da segurança, né? O ideal é que você monte a máquina totalmente e só depois ligue. Mas a maioria dos técnicos faz aquela ligação rapidinha, entre aspas, né? Com a máquina aberta, sem a tampa, para verificar se está tudo em ordem. Não há mal nenhum nisso, tá? Não há mal nenhum. É um procedimento que a gente faz na escola também, nas aulas, no laboratório. Só toma cuidado, né, para que se tiver alguém muito próximo de você, essa pessoa não resolva colocar a mão ou colocar uma correntinha, né, um anel lá dentro da máquina aberta. Legal? Instale os cabos, né, feche o gabinete e ligue a máquina. Pessoal, nesse momento aqui,
né, vai acontecer uma sequência de coisas que são fundamentais para o funcionamento do computador. Tá? E esse capítulo, né, esse tópico, inicialização do computador, trata especificamente disso. Quando você acabou de ligar a máquina, quando você acabou de montar, o que você deve esperar como resultado? Você deve esperar um bip curto, um só, e você deve esperar algo legível no monitor. Tá? Uma frase, um logotipo, alguma coisa legível. Tá bom? Lembre-se que nesse momento nós não temos sistema operacional. Sistema operacional ainda nós nem falamos o que é. Mas nesse momento aqui você tem um hardware montado mecanicamente e eletricamente e você deve encontrar um bip curto, né, na maioria das vezes, e um sinal de vídeo legível. Tá bom? O que acontece quando a gente liga a máquina? Existe um componente da placa-mãe, que toda placa-mãe tem, chamada BIOS, que carrega um programa que executa uma sequência de testes. Esse programa chama-se POST, Power on Self Test, e ele testa vários componentes da sua máquina e diz se eles estão ok ou não. Importante, a BIOS não faz testes lógicos naqueles equipamentos, tá? Naquelas peças. Ele apenas verifica se elas estão ok. Estar ok é um sinal, tá? Mas não é conclusivo para aqueles diagnósticos mais complexos. Tá? Mas é o suficiente para nós nesse momento. Então, ligamos a máquina, a BIOS vai executar um programa chamado POST, Power on Self Test, e vai dizer para o técnico se tudo está ok. Adaptador de vídeo, memória, dispositivos de entrada e saída. Ok? A BIOS tem uma parte dela que é configurável, tá? Que é o que a gente chama de CMOS. Tá bom? Então, alguns aspectos dessa BIOS podem ser configuradas pelo usuário. E a gente viu lá, né? Data e hora, unidade de inicialização, desativar componentes, enfim. Toda máquina, todo computador tem uma BIOS de apoio. Tá? E aí a gente pode até extrapolar. Quando você liga o seu celular, que abre aquela telinha do fabricante, né? A BIOS está executando um POST, Power on Self-Test. E só depois de executado é que ele entrega o software, entrega o hardware para que o software possa fazer o gerenciamento dele. Tá bom? Então isso é normal. O micro-ondas tem BIOS, né? Você ligou o micro-ondas na tomada, ele acende todas as luzinhas e tal. As TVs têm BIOS também, sem problema nenhum. Faz parte de todo o sistema que tem microprocessadores atualmente, tá bom? A BIOS ela é um componente antigo, tá? Extremamente funcional, mas antigo, e que não dá suporte a mouse. A navegabilidade é difícil, né? Você tem que usar a tecla Tab, Page Up, Page Down, setinhas para cima, para baixo, direita, esquerda. E ele é uma estrutura muito seca. Seca que eu quero dizer assim, tem algumas opções técnicas, mas não muitas. Tá? No laboratório a gente vai ver isso direitinho. Atualmente a gente já tem um sistema que vai tornar a BIOS obsoleta, que se chama o EFI. O EFI é um sistema substituto da BIOS e que tem uma interface gráfica e que permite que você trabalhe com mouse. Tá? Só esse fato de você já poder trabalhar com o mouse já é algo muito mais agradável. Tá bom? É possível desativar o EFI e voltar a usar a BIOS, porque as placas-mãe têm os dois sistemas. Tá? Então depende muito do que o técnico quer fazer. Por padrão, né, máquinas que você compra, novas, elas já vêm com Windows 10 e com o EFI ativado. Ok? Aqui, olha, eu trouxe para vocês uma telinha da BIOS, né, muito seca, configurações em modo texto, né, a navegabilidade por teclado, mas aqui a gente tem uma sequência de telinhas, né, de menus, que proporcionam, que facilitam o acesso a determinados recursos da BIOS. Tá legal? Então aqui eu estou mostrando para vocês data e hora, né? Mostrando
o tipo de processador, a quantidade de memória RAM, enfim. Esses recursos eles ficam aí disponíveis para você poder configurar. Já a UEFI, ela tem uma interface gráfica bem bonita, tá? Com gráficos, estatísticas e recursos que você pode ir clicando para você poder ter acesso. Tá bom? Ligou a máquina, acessou a BIOS, configurou, a máquina está funcionando. A partir daí, gente, a partir daí é a instalação do sistema operacional. E a partir daí é um outro capítulo para nós. Tá? Mas vamos imaginar que você montou sua máquina, tudo bonitinho, ela ligou, deu sinal de vida, você instalou o sistema operacional e 2 anos depois essa máquina voltou. Essa máquina voltou e aí o cliente falou para você assim, olha, eu queria colocar mais memória RAM. É possível? Talvez seja possível. Tá? Por que eu digo talvez? Né? Porque vai depender dessa carinha aqui, ó, vai depender da placa-mãe. Tá? A sua placa-mãe aceita mais memória do que aquela que já está instalada? Ou você precisa ir lá no manual da placa-mãe. Imaginando hipoteticamente que não aceite, mas o cliente precisa de mais memória. O HD está bom, a placa de vídeo está boa, os ventiladores estão ótimos, ele precisa de mais memória. E que você vai fazer um upgrade, uma melhoria no equipamento. E aí você vai fazer a troca da placa-mãe mais uma CPU, um processador. Tá bom? Pode ser que, além desses 2 itens, você também precise trocar os módulos de memória RAM efetivamente. Porque se a placa já é muito antiga, né, 5 anos, 6 anos atrás, provavelmente os módulos de memória RAM para ela são mais caros do que os módulos novos. Tá? Porque eles já entram com um equipamento raro. E aí você precisa fazer essa troca. Tá bom? Lembre-se sempre que, ao fazer um diagnóstico, né, ao indicar um upgrade, que você precisa fazer o pacote completo. Veja lá, se trocar a placa-mãe necessitar de um processador, já coloque isso no orçamento também. Ah, se precisa de memória, coloque no orçamento também e já entregue isso aí tudo pronto para o seu cliente comprar de uma vez só. Tá bom? As atualizações, né, tanto de CPU quanto de placa-mãe, podem obrigar você a mexer no dissipador de calor, tá bom? Como eu disse, né, dissipadores de calores são produtos exclusivos e que estão diretamente ligados ao modelo de CPU que você tem. Então, se você tem um processador AMD, você vai ter um ventilador para AMD. Se você tem um processador Intel, você vai ter um ventilador para Intel. Tá? Trocou um pelo outro, você precisa fazer o upgrade. Dispositivos de armazenamento. Talvez aqui seja o que a gente mais faz, né? Junto com a placa de vídeo. É comum o cliente comprar um segundo HD porque ele quer aumentar a capacidade de armazenamento. Ou ele já tem um HD na máquina, um HD mecânico, e ele quer comprar um HD novo, um SSD. Então aí é uma ação técnica. Lembra sempre do seguinte, existe uma regrinha de ouro, tá? Sistema operacional tem que estar instalado em pelo menos um dos HDs. Se você comprou um segundo HD para usar como dados, né, coleta de dados, você tem apenas que adicionar. Tá? Nada além disso. Se você tem um HD novo que vai substituir o antigo, você deve sim fazer uma nova instalação do sistema operacional. Ok? Então preste atenção nessa regrinha de ouro. É um HD só para dados? Então não precisa instalar o sistema operacional. É um HD novo que vai substituir o antigo? Precisa instalar um sistema operacional. Tá bom? Vamos lá. Os dispositivos periféricos, né? Pessoal, seguinte, teclados, mouses, monitores, você troca isso com uma facilidade muito grande. Tá? Tirou um, coloca o outro, desencaixa, encaixa, está resolvido. Agora, placas de vídeo, pode ser que você precise de um monitor novo ou de cabos novos, tá? Por conta dos padrões. Se você teve que substituir uma placa de vídeo por uma placa nova,
e ela é HDMI, você tem que olhar o cabo do monitor. Se o cabo do monitor for VGA, né, aquele cabinho antigo, você vai ter que trocar o monitor. Tá bom? Embora você encontre na internet adaptador para qualquer coisa que você puder imaginar, essas adaptações não ficam boas. Você precisa de um dispositivo que seja correto e funcional. HDMI, pessoal, leva além da imagem o som. Então você tem que ficar atento em relação a isso, tá? Se é HDMI, é HDMI. Se você tem um HDMI e vai usar um conversor para VGA, ele tem que ter um cabinho externo para o som. E aí você está gerando mais ruído ainda. Tá bom? Então preste muita atenção. Vamos imaginar um cenário bom. Tudo novo, né? A placa-mãe é HDMI, a placa de vídeo, a placa de expansão de vídeo que você comprou também é HDMI, e o monitor também é HDMI. Não tem problema nenhum. Pode ser também que, por uma necessidade do cliente, você precise habilitar um segundo monitor. Então aí, você tem que comprar uma placa de expansão de vídeo que permita a utilização desse segundo monitor. Tá bom? Quanto a mouse e teclado, pessoal, fone de ouvido, essas coisas todas não há nem necessidade de abrir o equipamento. Né? Você vai trabalhar do lado de fora, só encaixando. Tá? Isso tudo hoje usa uma tecnologia até antiga, né? Mas que a gente vai falar bastante, que se chama plug and play. Tá? O plug and play, você plugou, ele vai funcionar.